No dia em que abri aquela carta, algo dentro de mim morreu, e ao mesmo tempo algo despertou. Eu lembro bem. Minhas mãos tremiam, o coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Aquelas palavras simples e curtas pareciam me atravessar como uma lâmina fria. Eu li e reli, tentando encontrar algum sentido, alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. Mas não, era só uma única frase, que mudaria tudo. Você não conhece seu próprio filho. E o mais assustador, eu sabia lá no fundo que aquela mensagem era verdadeira. Mas antes de eu te contar o que havia dentro daquele envelope e o que descobri depois, quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal e escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo agora. Adoro saber até onde nossas histórias chegam e, quem sabe, talvez alguém aí do outro lado já tenha passado por algo parecido. Agora sim, deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Beatriz, tenho 60 anos e até aquele dia eu achava que conhecia cada detalhe da vida do meu filho, Ricardo. Ele era meu orgulho, meu companheiro, o motivo pelo qual eu nunca desisti, mesmo nos piores momentos. Criei ele sozinha depois que perdi meu marido, e posso dizer, sem medo de errar, que tudo o que fiz na vida foi por ele. Eu costumava dizer: enquanto meu filho estiver bem, nada mais importa. E eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Vivíamos uma rotina simples e tranquila. Eu cuidava da casa, fazia meus bolos para vender no bairro e esperava Ricardo voltar do trabalho. Ele sempre chegava tarde, cansado, mas com um beijo na testa e um boa noite, mãe. Pelo menos era assim que eu via. Agora, olhando para trás, percebo que o silêncio entre nós já vinha crescendo há algum tempo. Naquela manhã, tudo parecia normal. O céu estava nublado, o vento frio entrava pela janela e o cheiro do café fresco preenchia a cozinha. Eu abri a porta para recolher o jornal e o correio. Só alguns panfletos e uma carta. Uma carta sem remetente. O envelope era bege, simples, mas havia algo nele que me fez hesitar. Não sei explicar. Talvez fosse a forma como meu nome estava escrito, com uma caligrafia firme, elegante, mas desconhecida. Coloquei o envelope sobre a mesa, junto ao café, e fiquei olhando por alguns minutos antes de abrir. Sabe aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer? Foi o que senti, mas a curiosidade venceu. Abri com cuidado, retirei o papel e encontrei apenas uma frase escrita no centro da folha: Você não conhece seu próprio filho. Li uma vez, depois outra, e mais outra. Meu corpo inteiro ficou gelado. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Fechei a carta, olhei ao redor da casa. O relógio marcava 9 da manhã, e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac dos ponteiros. Eu respirei fundo e me sentei tentando pensar racionalmente. Quem poderia ter enviado aquilo? Seria uma brincadeira de mau gosto? Algum engano? Ou poderia haver algo que eu realmente não sabia? Levantei e fui até a janela. Lá fora, o carteiro já tinha ido embora. A rua estava calma, com vizinhos passando apressados para o trabalho. Nenhum sinal de algo suspeito. Mas a carta parecia me observar. Deixei-a sobre a mesa e tentei seguir o dia normalmente. Mas tudo começou a parecer diferente. Quando Ricardo saiu para o trabalho, percebi que ele evitou o olhar. Disse apenas: Volto tarde hoje, mãe. E saiu, apressado, sem sequer tomar o café que eu havia preparado. Foi aí que o incômodo começou a crescer. Até aquele dia, eu nunca tinha desconfiado dele, nunca. Mas as palavras da carta ecoavam dentro da minha cabeça, repetindo-se como uma voz sussurrando no escuro. Você não conhece seu próprio filho. Fui lavar a louça e percebi que a caneca preferida dele, aquela azul que ele usava todos os dias, estava limpa no armário. Estranho. Se ele não tinha tomado café, por que a caneca estava ali? De repente, pequenos detalhes começaram a me perseguir. As noites em que ele chegava mais tarde do que o habitual. As ligações que ele atendia no quarto, sempre em voz baixa. As vezes em que eu o vi sorrindo para o celular e mudando de assunto quando eu entrava. Será que eu estava imaginando coisas? Ou será que a carta estava certa? O dia passou arrastado. A cada hora que se passava, aquela frase ganhava um novo peso. No almoço, sentei sozinha à mesa e fiquei olhando para a cadeira dele vazia.
Por um instante, senti como se tivesse perdido meu filho, mesmo sem saber o porquê. À tarde, tentei me distrair com as plantas do jardim, mas meus pensamentos voltavam sempre para o envelope. Peguei-o novamente, examinei cada detalhe, buscando uma pista. Não havia selo, nem carimbo. Nada. Era como se tivesse sido deixado ali por alguém que conhecia bem a nossa casa. E então, pela primeira vez, uma ideia me atravessou a mente, algo que me fez gelar por dentro. E se a carta tivesse sido deixada por alguém que queria me proteger? Alguém que sabia de algo? Algo que eu não sabia? Sentei-me novamente e encarei a frase pela 10ª vez. As letras eram bonitas, firmes, escritas com cuidado. Não parecia obra de alguém que quisesse apenas ferir. Parecia um aviso, um alerta. Naquela noite, quando Ricardo voltou, tentei agir com naturalidade. Ele entrou sorrindo, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tudo bem, mãe? Perguntou, deixando a pasta sobre o sofá. Assenti, tentando não demonstrar nada, mas enquanto ele subia as escadas, senti algo estranho, um cheiro de perfume feminino, doce, forte, familiar. Meu coração acelerou. Fiquei parada, imóvel, olhando para a porta fechada do quarto dele. Na mesa da sala, o envelope ainda estava ali, aberto, me encarando como um espelho. E foi nesse momento que eu percebi que talvez aquela frase fosse o início de algo muito maior. Eu só não sabia o quanto. Nos dias que se seguiram àquela manhã, eu tentei, de verdade, fingir que nada havia mudado. Mas era impossível. A frase da carta havia se alojado em algum canto profundo da minha mente, e agora tudo o que eu via parecia ter um segundo sentido. Você não conhece seu próprio filho. Essas palavras ecoavam em mim enquanto eu preparava o café, regava as plantas, ouvia o rádio e principalmente quando olhava para Ricardo. Meu filho sempre foi um homem reservado, é verdade. Depois que cresceu, já não contava tudo como fazia na adolescência. Mas havia algo diferente agora. Um silêncio mais pesado, uma distância que não era apenas do tempo, mas da alma. Comecei a perceber coisas pequenas, aquelas que só uma mãe atenta consegue notar. Naquela semana, ele passou a sair mais cedo para o trabalho e voltar cada vez mais tarde. Às vezes dizia que tinha reuniões, outras vezes alegava estar ajudando um colega. Sempre uma desculpa nova. Mas o que me deixava realmente inquieta era a maneira como ele falava. Antes, costumava me contar tudo: o novo projeto, a equipe, até o que comeu no almoço. Agora, cada conversa era apressada, superficial. E sempre terminava com um preciso ir, mãe. Uma noite, preparei o jantar e esperei até quase 11 horas. Quando ele finalmente chegou, percebi o nervosismo no olhar. Tentou sorrir, mas o sorriso era cansado, tenso. Está tudo bem, Ricardo? Perguntei, tentando manter o tom leve. Ele desviou o olhar. Claro, mãe, só muito trabalho, mas o que me chamou a atenção não foi o que ele disse, foi o que ele fez. Assim que terminou de comer, foi direto para o quarto, trancou a porta e começou a falar ao telefone em voz baixa. Não costumo ser invasiva, mas aquela noite, algo em mim precisava saber. Aproximei-me do corredor, devagar, e encostei o ouvido na parede. As palavras vinham cortadas, quase sussurradas. Não posso agora. Ela está aqui. Sim, eu vou resolver isso. Silêncio. Depois, uma frase mais clara, dita num tom irritado. Já falei que não quero mais que me ligue nesse número. A ligação terminou. Ouvi passos e recuei rápido, voltando à cozinha. Peguei um copo, fingi estar bebendo água. Quando ele desceu, me olhou surpreso. Ainda acordada? Não consegui dormir, respondi, tentando parecer calma. Ele assentiu e deu um beijo rápido na testa. Mas aquele gesto, que sempre me confortou, agora me deixou inquieta. Era automático, frio. Na manhã seguinte, enquanto limpava a mesa, percebi algo estranho. Um talão de cheques aberto, com páginas arrancadas. Ricardo nunca deixava documentos espalhados. E o que me perturbou mais foi o valor de um dos cheques já emitidos. 50.000 reais. 50.000. Dinheiro demais para alguém que dizia estar apertado. Peguei o talão e examinei com cuidado. As folhas arrancadas estavam no meio,
como se ele tivesse tentado esconder que havia usado. Coloquei tudo de volta no lugar, mas meu coração estava disparado. Por que ele teria feito aquilo? E mais, com quem estaria gastando tanto dinheiro? A cada dia, uma nova peça desse quebra-cabeça aparecia. Às vezes em forma de descuido, às vezes num olhar diferente, numa fala ensaiada. Uma tarde, ouvi o telefone tocar. Atendi sem pensar. Do outro lado, uma voz feminina, suave, mas hesitante. Oi, o Ricardo está? Quem gostaria? Perguntei. Houve um silêncio. Depois a ligação caiu. Quando ele chegou e eu comentei, seu rosto empalideceu. Deve ser engano, disse rápido, tirando o celular do bolso e indo direto para o quarto. E lá ficou por quase uma hora. Eu queria acreditar que era engano, queria mesmo. Mas a carta não saía da minha cabeça. Era como se alguém, em algum lugar, estivesse tentando abrir meus olhos. E quanto mais eu tentava ignorar, mais os sinais se tornavam evidentes. Um sábado, enquanto estendia roupa no quintal, vi Ricardo do outro lado da rua. Ele estava encostado no carro, falando com uma mulher. Não consegui ver o rosto dela, mas vi o gesto. Ela tocou o braço dele e ele não recuou. Pelo contrário, olhou ao redor, como quem teme ser visto. Meu peito se apertou. Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Naquela noite, ele chegou em casa e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas eu percebi que usava o mesmo perfume doce que senti no dia da carta. Passei a dormir pouco. Às vezes, ficava acordada até tarde, esperando o som da chave na porta. Outras, me levantava no meio da madrugada só para ver se o carro ainda estava na garagem. Não era mais apenas desconfiança, era medo. Medo de descobrir que a carta dizia a verdade. Comecei a notar mudanças sutis nas contas da casa. A fatura do cartão havia dobrado, compras que eu não reconhecia, jantares caros, hotéis, presentes. Quando perguntei, ele apenas respondeu: São despesas do trabalho, mãe. Fica tranquila. Mas a tranquilidade era impossível, e quanto mais eu observava, mais percebia que algo grande estava escondido por trás daquela rotina aparentemente normal. Certa tarde, recebi a visita de uma vizinha, Dona Célia, que sempre foi muito observadora. Ela comentou casualmente: Vi o Ricardo outro dia, na cafeteria nova do centro. Estava acompanhado. Que moça bonita, viu? Meu coração gelou. Moça? Perguntei, tentando manter a voz estável. Sim, uma jovem de cabelo castanho, parecia muito à vontade com ele. Pensei que fosse parente, ou coisa assim. Agradeci, fingindo naturalidade, mas, por dentro, senti o mundo desabar. Ele havia mentido mais uma vez. Disse que tinha reunião fora da cidade naquele dia. Naquela noite, fiquei sozinha na sala, olhando para a foto dele criança, sorrindo, de uniforme escolar. Eu o tinha criado com tanto amor, tanto sacrifício. E agora, ele era um estranho dentro da própria casa. Senti lágrimas escorrerem sem que eu percebesse. Peguei o envelope da carta que ainda guardava na gaveta e o encarei por longos minutos. Quem quer que tivesse escrito aquilo, estava tentando me dizer algo que eu ainda não entendia. Você não conhece seu próprio filho. Mas o que exatamente eu não conhecia? A mulher misteriosa? O dinheiro desaparecido? Ou havia algo ainda mais sombrio por trás de tudo isso? Fosse o que fosse, eu precisava saber. E pela primeira vez, em vez de esperar que a verdade viesse até mim, decidi que eu mesma iria procurá-la. Na manhã seguinte, levantei cedo, fiz meu café e olhei o relógio. Ele sairia em 30 minutos. Dessa vez, eu não ficaria em casa esperando. Eu o seguiria. Porque, afinal, quem era o homem que eu achava que conhecia? Naquela noite, depois de um dia inteiro em silêncio, sentei-me na poltrona da sala e encarei o vazio. O relógio marcava quase meia-noite e Ricardo ainda não havia voltado. O som dos ponteiros parecia zombar da minha inquietação. Eu sabia que não adiantava esperá-lo. Ele não daria explicações. Mesmo assim, fiquei ali, imóvel, tentando entender em que momento da vida eu havia perdido o direito de saber quem meu próprio filho se tornara. Fechei os olhos e, sem querer, comecei a voltar no tempo. Às vezes o passado não vem quando chamamos, ele vem quando queremos fugir. Lembrei-me da primeira vez que segurei Ricardo nos braços.
Eu tinha apenas 22 anos e o mundo parecia ao mesmo tempo imenso e pequeno demais para o amor que senti naquele instante. Ele nasceu em uma madrugada fria e eu ainda conseguia ouvir o choro fraco ecoando no corredor da maternidade. Seu pai Augusto me segurava a mão com força. Ah, e ele é igual a você, disse sorrindo. Mas eu sabia que tinha algo dele também. O mesmo olhar, o mesmo jeito sereno. Pouco tempo depois, Augusto partiu. Um acidente de carro no caminho para o trabalho. E foi assim, de repente, que me vi viúva e mãe. A dor era tão grande que, por um tempo, eu simplesmente funcionava. Cuidava do bebê, pagava as contas, ia ao trabalho, mas dentro de mim havia um vazio que só o tempo poderia preencher. Foram anos difíceis. Trabalhei em 2 escolas, dei aulas particulares à noite e, nas horas vagas, costurava para as vizinhas. Tudo para garantir que Ricardo nunca sentisse falta de nada. Lembro das vezes em que deixei de comprar um remédio para mim para poder pagar a mensalidade da creche. Lembro das madrugadas em que fiquei acordada, velando o sono dele quando estava doente. E lembro, principalmente, do orgulho que senti ao vê-lo crescer, inteligente, carinhoso, com aquele sorriso que parecia iluminar a casa inteira. Quando entrou na faculdade, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu havia vendido minhas alianças e um colar antigo para pagar a matrícula. Mas não me importei. O brilho nos olhos dele valia mais que qualquer ouro. Um dia, mãe, ele disse, vou te dar tudo de volta. Mas eu nunca quis que ele me devolvesse nada. Eu só queria vê-lo feliz. Enquanto essas lembranças vinham e iam, senti uma pontada no peito. Como podia aquele menino se tornar um homem tão distante, tão frio? O que havia acontecido com o filho que me abraçava ao chegar da escola e dizia que eu era sua melhor amiga? As palavras da carta voltaram à minha mente, cortantes, impiedosas. Você não conhece seu próprio filho. A primeira reação que tive quando a li foi negar. Quis acreditar que era alguma brincadeira de mau gosto, talvez um trote, alguém querendo me assustar. Mas a letra era firme, bonita, e o papel, espesso, sem dobras ou manchas. Aquilo não parecia feito por impulso. Era algo pensado. Peguei o envelope outra vez e o observei à luz do abajur. Nenhum nome, nenhum endereço, apenas as palavras que estavam me consumindo por dentro. Por um instante, quis acreditar que talvez o remetente fosse algum desafeto de Ricardo. Ele sempre foi ambicioso, podia ter irritado alguém, mas quanto mais pensava, mais percebia que havia algo pessoal naquela frase. Era como se quem a escreveu conhecesse minha vida, conhecesse o tipo de mãe que fui, a confiança que depositei nele. Fechei os olhos e lembrei de uma cena antiga. Ricardo, com 8 anos, chorando porque um colega havia zombado dele por não ter pai. Eu o abracei forte e disse: Você nunca vai precisar sentir vergonha de nada, meu amor. A vida é feita de lutas, e nós dois já vencemos muitas. Agora, tantos anos depois, era eu quem sentia vergonha. Vergonha de ter acreditado que o conhecia por completo. Peguei a velha caixa onde guardava recordações, fotos, bilhetes da infância, desenhos, cartas. Ao abri-la, um cheiro de papel antigo e perfume desbotado tomou o ar. Havia uma foto de quando ele tinha 10 anos, segurando um troféu de campeonato escolar. Eu estava ao lado dele, com o rosto suado e os olhos marejados. Naquela época, ele me chamava de minha guerreira. Passei os dedos sobre a imagem, tentando sentir aquele tempo outra vez. Mas tudo que encontrei foi o silêncio. Fechei a caixa com cuidado e deixei sobre a mesa. Olhei em volta da casa. Cada móvel, cada lembrança tinha um pedacinho dele. Foi então que percebi o quanto minha vida havia se moldado à presença de Ricardo. Eu era mãe antes de qualquer outra coisa. E agora sentia que estavam me arrancando esse papel, pouco a pouco. Chorei em silêncio, não por mim, mas pelo que ele havia se tornado. Não conseguia imaginar o que poderia ser tão grave a ponto de ele me esconder a verdade. Você não conhece seu próprio filho. Essas palavras não eram apenas uma acusação, eram um chamado. Um lembrete cruel de que o amor, quando cego, pode se tornar uma prisão. Mas no fundo, mesmo dilacerada, eu ainda queria acreditar que era tudo um engano, que no fim eu descobriria que aquela carta vinha de alguém invejoso, alguém querendo semear discórdia,
porque se não fosse isso, então significava que toda a minha vida havia sido construída sobre uma ilusão. Suspirei fundo, enxuguei as lágrimas e me olhei no espelho. Meu rosto estava cansado, marcado por anos de entrega e lutas silenciosas. Talvez fosse hora de abrir os olhos. Não apenas para o que Ricardo escondia, mas também para o que eu havia ignorado por tanto tempo. Eu me levantei, peguei a xícara de chá frio e fui até a janela. A rua estava deserta, coberta de névoa. Por um instante, tive a sensação de que algo, ou alguém, me observava da escuridão. Abracei o corpo, sentindo um arrepio. Não era apenas o frio da noite, era o pressentimento de que, a partir dali, nada mais seria o mesmo. E enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, fiz uma promessa silenciosa. Se havia verdade escondida naquela carta, eu a encontraria. Mesmo que isso me custasse o coração. Nos dias que se seguiram, o peso da carta continuava latejando dentro de mim. Cada vez que via Ricardo, era como se eu o enxergasse com novos olhos e, ao mesmo tempo, não reconhecesse aquele homem que um dia chamei de meu menino. Ele andava diferente, mais calado, os olhos sempre no celular, um nervosismo contido que me fazia lembrar dos adolescentes tentando esconder algo dos pais. Mas ele não era mais um garoto, era um homem feito, e eu era apenas uma mãe tentando entender onde tinha perdido o fio da confiança. Tentei ignorar. Juro que tentei. Disse a mim mesma que estava exagerando, que a carta havia mexido com meus nervos e que toda mãe, vez ou outra, imagina coisas. Mas quanto mais eu fingia normalidade, mais os sinais pareciam gritar. Certa noite, enquanto recolhia a roupa da máquina, ouvi passos apressados no corredor. Ricardo falava baixo ao telefone. O tom era urgente, quase ansioso. Eu disse que hoje não dá. Ele sussurrou. Ela está em casa. Ela. Eu. Meu coração apertou. A conversa durou poucos segundos, mas foi o suficiente para incendiar todas as minhas dúvidas. Quando ele percebeu que eu estava perto, encerrou a ligação bruscamente e fingiu um sorriso. Era do trabalho, mãe. Assenti, tentando manter o semblante calmo, mas dentro de mim algo começava a se partir. A partir daquele dia, comecei a observar sem parecer que observava. Era um jogo silencioso, o jogo das mães que amam, mas precisam encarar a verdade. Anotei os horários de saída, os dias em que voltava mais tarde, as desculpas que pareciam ensaiadas. Aos poucos fui percebendo um padrão. Nas terças e sextas, ele sempre arrumava um motivo para passar no escritório. Só que, curiosamente, a empresa dele fechava às 6. E ele só chegava perto das 9. Um sábado, decidi testar algo simples. Filho, comprei uns biscoitos no mercado que você adora, disse, sorrindo. Vai querer um café agora à tarde? Ele respondeu apressado, pegando as chaves. Melhor não, mãe. Combinei de ajudar um amigo. E saiu. Fiquei ali, imóvel, observando pela janela o carro sumir na esquina. Amigo, pensei. Um amigo que nunca aparecia, nunca ligava, nunca vinha à nossa casa. No dia seguinte, resolvi seguir meu instinto, e pela primeira vez, a carta anônima não parecia mais um ataque. Parecia um aviso. Preparei o almoço, esperei Ricardo sair e fui até o armário. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí alguns minutos depois, mantendo distância. O coração batia acelerado, não pelo medo de ser pega, mas pelo medo de confirmar aquilo que eu já sabia, mas não queria aceitar. Ele dirigiu por alguns quarteirões, depois pegou a estrada lateral que levava ao bairro antigo da cidade, um lugar onde eu raramente ia, desde que meu marido havia morrido. As casas eram simples, os jardins mal cuidados e as ruas quase sempre silenciosas. Estacionei a alguns metros de distância, tentando não perder o carro de vista. Ricardo reduziu a velocidade e parou diante de uma casa de portão azul, pequena, mas bem cuidada. Fiquei observando, o coração na garganta. Ele desceu, olhou ao redor, como se temesse ser visto. E então, o portão se abriu. Uma mulher jovem, talvez uns 30 e poucos anos, surgiu sorrindo. O sorriso dela era aberto, íntimo, e antes que eu pudesse racionalizar o que via, ela se aproximou e o abraçou. Não um abraço de amizade, mas daqueles longos que falam mais que palavras. Meu amor, ouvi claramente, mesmo com o vidro fechado. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Meu filho,
O homem por quem dei a vida, por quem renunciei a mim mesma, estava diante de outra mulher, vivendo uma história paralela. A mente girava em espiral. Quem era ela? Há quanto tempo? E o que mais ele escondia? Fiquei ali por alguns minutos, incapaz de mover um músculo. Parecia uma cena fora do tempo. Eu, estacionada em uma rua fria, assistindo a verdade se desdobrar diante dos meus olhos. Eles entraram na casa de mãos dadas. O portão se fechou, e eu, sozinha no carro, senti um nó subir pela garganta. As lágrimas vieram silenciosas, quentes, e escorriam sem que eu conseguisse impedir. Senti uma mistura estranha de raiva, dor e uma espécie de luto, como se o filho que eu criara tivesse morrido ali, substituído por um estranho. Mas mesmo em meio à dor, algo dentro de mim dizia que aquilo não era tudo, que a mulher era apenas a ponta de algo maior, algo que explicava a distância, o nervosismo, as mentiras. Liguei o carro e voltei para casa em silêncio. Cada farol vermelho parecia um lembrete cruel de que a inocência havia acabado. Quando cheguei, sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando para a cadeira vazia onde Ricardo costumava fazer as refeições. Quantas vezes servi o jantar esperando por ele? Quantas vezes defendi suas escolhas, mesmo quando todos me alertavam? E agora ali estava eu, enganada, ferida e de certa forma desperta. Olhei para o envelope da carta que ainda guardava na gaveta. As palavras ecoavam mais fortes do que nunca. Você não conhece seu próprio filho. Agora eu sabia que eram verdadeiras, mas o que eu não sabia ainda era que o segredo não se resumia a um caso. Por trás daquela mulher havia algo muito mais profundo, algo que ligava o passado que eu julgava enterrado ao presente que eu mal reconhecia. E pela primeira vez em muitos anos, senti que precisava me preparar. Porque a verdade, quando começa a se revelar, nunca para pela metade. Voltei para casa sem saber se havia dirigido ou simplesmente flutuado pelas ruas. Meu corpo se movia, mas minha mente estava longe, perdida entre lembranças, perguntas e o eco constante daquelas palavras. Meu amor. Sentei no sofá da sala e fiquei encarando o vazio. O relógio marcava quase meia-noite, mas o tempo parecia ter parado. Era como se cada batida do ponteiro cravasse em mim uma nova ferida. Não queria acreditar no que vira. Meu coração de mãe tentava encontrar desculpas. Talvez fosse um mal-entendido, talvez ela fosse uma colega de trabalho, alguém precisando de consolo. Mas a forma como ele a abraçou, o tom de voz, o sorriso, não havia dúvidas. Ainda assim, passei a noite inteira tentando me convencer do contrário. Fechei os olhos, mas cada vez que piscava, via a imagem dele entrando naquela casa. Ao amanhecer, o sol atravessava as cortinas com um brilho que parecia zombar da minha angústia. Fiz café, mas não consegui tomar. A caneca tremia entre meus dedos. Quando Ricardo chegou, algumas horas depois, fingiu normalidade. Deixou as chaves sobre o balcão e comentou algo banal sobre o trânsito. Olhei para ele e percebi que não conseguia responder. A voz não saía. Era como se entre nós tivesse surgido um abismo. Ele notou meu silêncio, mas não perguntou nada. Apenas pegou o celular e subiu para o quarto, como se eu fosse invisível. Aquela indiferença me cortou mais do que o próprio segredo. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Durante anos, vivi acreditando que ser mãe era proteger, até mesmo das consequências. Mas agora eu entendia que havia uma linha que não podia ser ultrapassada. E Ricardo havia cruzado todas. Decidi que precisava saber a verdade completa. Se havia uma mulher, haveria mais. E se ele mentiu sobre isso, o que mais escondia? Peguei o telefone e liguei para Margarida, minha amiga de infância, a única pessoa em quem sempre confiei. Ela ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, disse apenas: Beatriz, às vezes a verdade machuca, mas é o único remédio que cura. Se você quiser, eu te ajudo a descobrir. Naquele mesmo dia, fomos até o bairro onde eu o tinha seguido. Margarida dirigia devagar, observando tudo com atenção. Quando passamos pela casa de Portão Azul, vi o carro de Ricardo estacionado em frente novamente. Era a segunda vez naquela semana. Esperei por horas, observando. Às 18 horas ele saiu, sorridente, com a mulher ao lado. Mas havia algo diferente desta vez. Uma criança caminhava entre eles, segurando a mão de Ricardo.
Era um menino, talvez de uns 8 anos, com o mesmo cabelo castanho e os mesmos olhos que meu filho tinha quando era pequeno. Por um instante, o tempo pareceu parar. Margarida, ao meu lado, sussurrou: Ele é igual ao Ricardo. Senti o chão sumir sob meus pés. O menino correu para dentro do carro e riu, chamando-o de um jeito que me fez gelar. Papai, papai. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Meu filho, aquele que eu criei sozinha, por quem lutei todos os dias, por quem suportei a solidão e as privações, tinha outro lar, outra família, outra vida. Voltei para casa em silêncio, como um fantasma. Naquela noite, olhei para as fotos antigas na estante. Ele pequeno, sorrindo ao lado do pai falecido, com os braços enrolados no meu pescoço. Senti o coração rasgar. Quando foi que ele se perdeu? Ou quando foi que eu o perdi? Passei dias tentando reunir coragem para confrontá-lo, mas algo dentro de mim sabia. Ele não confessaria. Então, voltei ao bairro alguns dias depois. Esperei até ele sair para o trabalho e bati no portão azul. Uma mulher jovem atendeu. Tinha o mesmo rosto calmo da última vez, mas agora parecia apreensiva. Pois não? Perguntou. Respirei fundo. Sou Beatriz, a mãe de Ricardo. Ela empalideceu. Por um instante pensei que fosse negar, mas seus olhos baixaram e o silêncio dela foi mais doloroso que qualquer resposta. Então, ele contou para a senhora? Murmurou, quase num sussurro. A voz falhou ao tentar responder. Não, ele não me contou nada. Foi ali que tudo desabou. A mulher respirou fundo e, entre lágrimas, começou a falar. Contou que conhecera Ricardo há 9 anos, que ele dizia ser solteiro, um empresário viúvo, que mantinha 2 casas por causa do trabalho e que, quando o menino nasceu, ele jurou que iria oficializar tudo. O menino, meu neto. As palavras me atingiam como punhais. 9 anos. Durante todo esse tempo, ele viveu uma mentira, enquanto eu, cega pelo amor, acreditava conhecer meu próprio filho. Voltei para casa tremendo, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Cada passo parecia um esforço. Quando fechei a porta, me vi refletida no espelho da sala. Um rosto cansado, um olhar que não reconhecia mais. A carta anônima agora fazia sentido. Você não conhece seu próprio filho. E de fato, eu não conhecia. Por semanas vivi como uma sombra. Não havia palavras que explicassem a mistura de vergonha, tristeza e incredulidade que me tomava. Revivia mentalmente cada gesto, cada palavra de carinho, cada sacrifício que fiz, e percebia que, no fundo, ele havia aprendido a esconder, não a amar. Certa noite, Ricardo tentou iniciar uma conversa trivial. Falou sobre trabalho, sobre o tempo e até comentou sobre uma afilhado que ele estava ajudando. Afilhado, era assim que ele o chamava. Fingi não saber. Ouvi tudo em silêncio, com um nó preso na garganta, e quando ele subiu as escadas, deixei as lágrimas caírem livremente. Não era apenas a traição, era o reconhecimento de que o filho que eu achava conhecer havia se tornado um estranho. E o que doía mais era saber que, em algum momento, ele deve ter aprendido a mentir, olhando nos meus olhos. A partir daquela noite, decidi que não podia mais fingir. O amor de mãe não pode ser sinônimo de cegueira, e se eu havia dedicado a vida a protegê-lo, agora precisava proteger a mim mesma da mentira, da dor e da destruição que ele causava. Mas antes de tomar qualquer decisão, eu precisava entender o porquê. Por que um filho mente? Por que destrói o coração da própria mãe? E no fundo, a resposta que eu encontraria seria ainda mais amarga do que eu imaginava. Quando ele entrou pela porta naquela noite, eu já sabia que nada seria igual. As luzes da sala estavam acesas, a mesa posta, o cheiro de café preenchendo o ar, uma tentativa quase ingênua de manter a aparência de normalidade. Mas dentro de mim, o silêncio era ensurdecedor. Ricardo pendurou o paletó na cadeira e me cumprimentou com o mesmo beijo apressado de sempre. Boa noite, mãe, disse enquanto mexia no celular, os olhos distraídos. Aquela palavra, mãe, soou vazia. Talvez porque, naquele momento, eu tivesse plena consciência de que ele não me via mais como tal. Eu era apenas parte da rotina, um pano de fundo confortável onde ele podia esconder suas mentiras. Sentei-me no sofá, observando-o enquanto ele caminhava até a cozinha, pegava um copo d'água e abria a geladeira, como se nada houvesse mudado.
Mas tudo havia mudado. Eu sabia quem ele realmente era agora. Sabia de sua segunda vida, da mulher, da criança, e o peso desse conhecimento era mais cruel do que qualquer traição. Ele voltou para a sala, ajeitou a gravata e sentou-se à minha frente. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Busquei no rosto dele algum traço do menino que eu embalava nas madrugadas frias, aquele que dizia: "Eu te amo, mãe", antes de dormir. Mas o que vi foi um estranho, um homem com olhos cansados, frios, distantes, um rosto treinado para esconder. A caneca tremia entre meus dedos. Decidi falar. Não para acusar, mas para ouvir dele, da boca dele, algo que confirmasse o que meu coração já sabia. Tentei manter a voz serena, mas o nó na garganta ameaçava me trair. Há algo que você queira me contar, Ricardo? Ele ergueu os olhos devagar, como quem é surpreendido por uma pergunta fora de lugar. Por um breve instante percebi um tremor em seu olhar. Mas logo veio o sorriso, aquele mesmo sorriso que aprendeu a usar quando queria fugir de uma verdade. Não, mãe, respondeu com a voz tranquila demais. Está tudo bem, tudo bem. Essas palavras me atravessaram como lâminas. Tudo bem. Como alguém pode dizer que tudo está bem quando carrega uma vida construída sobre mentiras? Senti o ar sumir por um instante. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase físico. Ele voltou a olhar o celular, distraído, enquanto eu o observava. E foi ali, naquele momento, que percebi. O vínculo entre nós começava a se desfazer. Não foi um rompimento repentino, com gritos ou lágrimas. Foi algo sutil, quase imperceptível, como um fio se partindo lentamente após anos de tensão. Um rompimento silencioso, mas definitivo. A verdade agora morava apenas em mim, e ele, mesmo sem saber, já havia perdido que meu perdão. Continuei a fitá-lo, analisando cada gesto, cada desvio de olhar. Quis perguntar sobre o menino, o meu neto. Quis exigir explicações, cobrar sinceridade. Mas percebi que seria inútil. Ricardo havia se tornado um especialista em disfarces. E a pior mentira é aquela que a pessoa conta para si mesma. Levantei-me devagar, sem dizer mais nada. Fui até a cozinha, lavei a caneca e, ao olhar pela janela, vi meu próprio reflexo, cansado, ferido, mas de pé. Era a primeira vez que eu não chorava. Ele me seguiu com o olhar, talvez sentindo algo diferente, mas não ousou perguntar. No fundo sabia. Sabia que de alguma forma eu havia descoberto. Enquanto subia as escadas para o quarto, ouvi a televisão ser ligada. O som das risadas no programa contrastava com o vazio da casa. E então, pela primeira vez, entendi que o amor de mãe, quando ferido demais, não desaparece, apenas se transforma. Deitei-me e fiquei olhando o teto. O relógio marcava meia-noite e cada segundo parecia um lembrete cruel de que eu estava presa num filho que não existia mais. A carta anônima ecoava novamente na minha mente. Você não conhece seu próprio filho. Agora eu sabia. E o pior de tudo era que, mesmo conhecendo, eu já não tinha forças para salvá-lo. A partir daquela noite, decidi que o silêncio seria a minha resposta, porque há mentiras que não merecem ser confrontadas com palavras, mas com a ausência delas. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o céu refletisse o peso que eu carregava no peito. Não dormi naquela noite. Passei horas virando de um lado para o outro, ouvindo o ranger da madeira da casa e o bater insistente do relógio na parede. Quando finalmente me levantei, já não era a mesma. Eu precisava de respostas. A carta, a mulher, o menino, o silêncio de Ricardo, tudo isso formava um quebra-cabeça doloroso, mas que eu estava disposta a montar, mesmo que cada peça me rasgasse por dentro. Esperei até ele sair para o trabalho. O som do carro se afastando foi como um sinal. Peguei a chave reserva do escritório dele, aquele cômodo que ele raramente me deixava entrar, sempre com a desculpa de que era bagunçado demais e que eu não precisava me preocupar. A chave girou com dificuldade, como se até a fechadura soubesse que eu estava prestes a violar um território proibido. Entrei devagar. O ar era mais frio ali, impregnado de cheiro de papel velho e poeira. As estantes cheias de pastas organizadas, a mesa de madeira escura com pilhas de documentos, o laptop fechado. Tudo parecia em ordem demais, como uma fachada cuidadosamente montada.
Abri as primeiras gavetas e encontrei coisas comuns: canetas, envelopes, contas antigas, mas, em uma delas, trancada com chave, senti que havia algo diferente. Passei alguns minutos procurando até achar uma pequena chave escondida sob uma pilha de revistas. Meu coração disparava. As mãos tremiam quando girei a fechadura. A gaveta abriu-se com um estalo seco. Dentro, pastas grossas, contratos de negócios que eu nunca ouvira mencionar, recibos de depósitos em contas que não reconhecia, extratos bancários que mostravam valores exorbitantes, entrando e saindo sem explicação clara. Meu estômago se revirou. Ele não estava apenas vivendo uma segunda vida sentimental. Havia algo muito maior e mais sombrio acontecendo. Continuei vasculhando até que, embaixo de uma pilha de papéis, encontrei um envelope pardo, dobrado e gasto nas bordas. O abri com cuidado. Lá dentro, uma certidão de nascimento. Meus olhos percorreram o documento com avidez, até que pararam, fixos em um nome que fez minhas pernas quase cederem. O nome da mãe da criança. Não era uma desconhecida, não era alguém recente, era Cláudia. A mesma Cláudia que, anos atrás, havia tentado se aproximar de Ricardo. Eu lembrava dela perfeitamente. Uma mulher envolvente, de sorriso calculado, sempre aparecendo em momentos oportunos. Eu nunca confiara nela. Sempre senti que havia algo errado, e quando a relação esfriou e ela sumiu de nossas vidas, respirei aliviada. Agora, olhando para aquele papel, tudo fazia sentido. A mentira não era recente, não havia começado há 1 ou 2 anos. Estava sendo construída cuidadosamente desde aquele tempo distante. Cláudia nunca tinha desaparecido de verdade, apenas recuou, esperando o momento certo. A criança, meu neto, tinha nascido desse passado que eu sempre temi. Sentei-me na cadeira de Ricardo, ainda com a certidão nas mãos. Lágrimas escorriam silenciosas. A dor não era apenas pelo engano, mas pela confirmação de que eu havia ignorado meus instintos de mãe. Eu sabia que Cláudia não era confiável, mas preferia acreditar que meu filho saberia escolher melhor. Agora, a verdade se desdobrava diante de mim como uma sentença. Fechei os olhos e lembrei de tantas conversas com Ricardo, de quando ele dizia que eu me preocupava demais, que via maldade onde não havia. Eu me calei por amor, e esse silêncio foi o terreno fértil onde a mentira cresceu. Olhei de novo para o documento. O nome de Ricardo estampado como pai. O sobrenome da criança carregando o peso de nossa família. E de repente, entendi que aquela carta anônima não era apenas um aviso. Era quase um grito de socorro, alguém me chamando para enxergar o que eu me recusava a ver. A mentira vinha de muito longe, e agora ela estava prestes a engolir tudo. Dobrei os papéis de volta com as mãos trêmulas, mas não consegui colocá-los no mesmo lugar. Coloquei a certidão dentro do meu casaco, junto ao peito, como se fosse uma prova viva de que eu ainda tinha o direito de saber a verdade. Ao fechar a gaveta, um arrepio percorreu minha espinha. Senti como se tivesse atravessado um limite do qual não havia retorno. Naquele momento, percebi que eu já não era apenas uma mãe magoada. Eu me tornara uma testemunha de um segredo que poderia destruir a vida do meu filho, e talvez até a minha. Suspirei fundo, encarei meu reflexo no vidro da janela do escritório e pensei: se eu não conheço meu próprio filho, talvez seja a hora de finalmente descobrir quem ele realmente é. Beatriz segurava o celular com mãos trêmulas. Depois de ler a carta que havia recebido, decidiu testar Ricardo de uma forma que não poderia ser descoberta. Com um toque rápido, enviou a mensagem anônima, repetindo exatamente as palavras que ainda ecoavam em sua mente. Você não conhece a si mesmo. Não demorou muito. Ricardo apareceu na porta, o rosto pálido, os olhos arregalados pelo medo. Mãe, alguém, alguém está me chantageando, disse, tentando soar firme, mas a voz falhava. Beatriz permaneceu sentada, o olhar fixo no filho. Finalmente, falou, com calma e precisão. Ricardo, não há chantageador algum. Eu sei de tudo. O filho recuou, a vergonha tornando-se visível em cada gesto. Eu, eu não queria te decepcionar. Eu pensei que era melhor assim, confessou a voz embargada. Beatriz respirou fundo, sentindo a dor da decepção se instalar lentamente. Ela não precisava de mais explicações.
A mentira, o medo e a vergonha já haviam feito seu estrago. Ricardo, para mim, a decepção não é surpresa, disse em voz baixa, quase um sussurro de constatação. Mas precisamos enfrentar a verdade, mesmo que doa. Na manhã seguinte, Beatriz tomou uma decisão que jamais imaginara ser capaz de tomar: afastar-se do filho. Ricardo, eu preciso de tempo. Preciso entender o que sobrou da nossa relação, disse firme sem olhar para trás. Ele tentou alcançá-la, estendendo as mãos, buscando qualquer forma de reconciliação imediata. Mãe, por favor, eu te imploro. Eu errei, mas podemos consertar, insistiu a voz entrecortada pelo desespero. Beatriz respirou fundo, sentindo a serenidade se erguer sobre a dor. Você me enganou como se eu fosse uma estranha. Agora eu preciso me reencontrar, respondeu com clareza e firmeza. Respondeu com clareza e firmeza. Sem esperar mais respostas, ela fechou a porta para o passado e embarcou em uma viagem que parecia mais necessária do que qualquer destino físico. Durante o percurso, cortou todos os contatos, permitindo-se ouvir apenas seus pensamentos. Cada dia longe de Ricardo tornava-se uma oportunidade de refletir sobre o que realmente significa conhecer alguém, até mesmo um filho, e sobre os limites do perdão quando a confiança é quebrada. Meses depois, Beatriz retornou à sua cidade, sentindo o peso do tempo e das emoções acumuladas. A viagem e o afastamento haviam trazido clareza, paciência e principalmente compreensão sobre si mesma. Quando Ricardo apareceu em sua porta, ele segurava a mão de uma criança pequena. O coração de Beatriz disparou antes mesmo de perceber quem era. Ao se aproximarem, ele se curvou ligeiramente e disse, com uma mistura de timidez e esperança: Mãe, quero que conheça alguém. A menina olhou para ela com olhos curiosos, e Beatriz, em silêncio, sentiu uma emoção que não podia ser contida. Ricardo sorriu nervoso e acrescentou: Ela é sua neta. Eu queria que você estivesse aqui desde o início, mas eu tinha medo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz, enquanto se abaixava para abraçar a menina. O abraço era frágil e perfeito ao mesmo tempo, uma conexão que falava mais do que palavras poderiam expressar. Beatriz sentiu, naquele instante, que o amor de mãe não desaparece. Ele apenas amadurece com a dor, com a distância, com os erros e os silêncios. Cada lágrima que caiu era uma mistura de perdão, alívio e alegria, como se todo o sofrimento passado tivesse encontrado seu propósito naquele momento de reconciliação. Ela olhou para Ricardo, que permanecia em silêncio, e finalmente disse com a voz firme, mas cheia de emoção: O que aconteceu no passado não muda o que sinto agora. Somos uma família e ainda há tempo para reconstruir. A pequena sorriu, apoiando a cabeça no ombro da avó, e Beatriz entendeu que, apesar de tudo, havia esperança. O perdão não apaga o passado, mas permite que o amor siga adiante. Às vezes, uma carta anônima não traz uma mentira, mas a coragem de abrir os olhos para a verdade.